Oi, gente, boa tarde. Tô aqui em casa, né? Essa semana eu precisei resolver umas coisas, então não tô no hospital, eu revisei com meu filho, tinha que pegar remédio, tinha que ir na escola resolver umas coisas do meu trabalho. Aí tô em casa para retornar pro hospital na quinta-feira. E aí, tô aqui estudando a palavra. Agora de tarde que eu cheguei da rua, parei aqui um pouco, a casa tá muito quieta, tá vazia, tá faltando gente. E aí tô aqui lendo a palavra, gente, abri minha Bíblia, eu me deparei com esse esboço. Meus esboços eu faço assim à mão, rabisco algumas coisas. Eu sou conhecida por entregar palavras muito duras para as pessoas. Algumas pessoas falam até que eu bato quando eu prego. E aí eu encontrei esse esboço, gente, que tá lá, o título da mensagem é Deus refaz o vaso. A referência é Jeremias no capítulo 18, no versículo 4. E tô aqui revendo, né, esse esboço e vou ler o texto que está aqui em Jeremias 18, no versículo 4, que diz assim, né? E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. E aí estou aqui refletindo sobre os processos, né, que a gente passa nas mãos do olheiro, que é Deus, a maneira como Deus trabalha na vida da gente para nos moldar, para nos dar a forma que Ele quer, como bem lhe parece fazer. E esses processos, às vezes, eles são doloridos, são processos dolorosos, processos difíceis, e a gente até questiona a respeito do tempo, a respeito das orações que são feitas e não são respondidas de imediato. A nossa natureza humana é levada a questionar. Mas eu estou lendo aqui esse esboço, Deus falou muito comigo, mais uma vez, né? A respeito da condição que nós estamos na presença do Senhor. Em muitos momentos, queridos, nós estamos sim agradando a Deus, sim fazendo a vontade de Deus, sim atendendo o chamado do Senhor, mas continuamos sendo barro na mão do olheiro. E o barro, ele precisa passar pelos processos até se tornar um vaso que vai cumprir um propósito. E esses processos envolvem, sim, o Senhor tocar em algumas áreas da nossa vida, envolvem, sim, o Senhor quebrar com a nossa rotina, envolvem, sim, queridos, o Senhor mudar os nossos planejamentos, né? É o Senhor ir contra tudo que a gente tinha planejado. Eu lembro bem de uma sexta-feira que eu cheguei do meu trabalho e eu tirei uma foto ainda na escola agradecendo ao Senhor pela semana que tinha sido produtiva e vim para casa com planos de retornar na segunda para continuar com o trabalho que eu estava fazendo com os meus alunos. Mas o Senhor tinha outros planos. Então, ser moldado pelo Senhor, ser tratado pelo Senhor, envolve nós entendermos que Ele é Deus da nossa vida e Ele trabalha em nós da maneira que lhe apraz, da maneira que Ele achar necessário. Se Ele precisar te parar por um tempo para tratar a respeito de algumas coisas na sua vida, Ele vai te parar. Pode ser que seja dolorido, pode ser que você precise passar por processos, situações de que você tem dúvida, tem medo, mas durante esses processos Deus vai se revelar a você. Eu quero dizer para você que nesse processo de olaria em que o Senhor está me refazendo o meu esposo, refazendo os meus filhos, refazendo a minha casa, nós conhecemos mais de perto o Deus que cuida, o Deus do esconderijo do Altíssimo. Nós conhecemos o Onipotente mais de perto
e entendemos o que é estar debaixo das suas asas, como está lá no Salmo 91, né? E tem sido dias muito difíceis, mas dias em que nós sentimos e percebemos o cuidado do Senhor. Então eu quero te dizer nessa tarde, senti o desejo de fazer esse vídeo para você. Se você está passando por processos que você não entende, processos que você julga e considera demorados, eu quero te dizer uma coisa: o olheiro continua trabalhando, você é barro na mão do Senhor, e se você não estiver em condições de ser usado por Ele da maneira que Ele quer, Ele vai sim te tocar e te refazer. Ele vai te tocar e recomeçar a obra, e a obra vai sair perfeita. Entenda o Deus do processo. Meu voto nessa tarde é que você conheça o Deus que se revela no esconderijo do Altíssimo, o Deus que te guarda debaixo da sombra do Onipotente. Se você está passando por um processo de enfermidade na sua família, entenda que Deus está tratando com você, está tratando com a sua casa, independente do processo, independente de como tudo vai terminar. Deus, Ele continua cuidando de você. Ele não te abandonou, você não está sozinho, mas é necessário que a gente passe por processos e viver a palavra, viver o que falamos e o que pregamos. É mais importante do que falar só apenas dos nossos lábios, ter experiências com o Senhor, vivenciar aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações é algo muito importante. Então, se você está passando nesse tempo de ser refeito pelo Senhor, o meu voto é de que você conheça o Deus do esconderijo do Altíssimo, o Deus do secreto, o Deus que abriu a visão de Geazi e fez com que ele percebesse que mais eram os que estavam com ele, com Eliseu, do que os que estavam contra eles, que haviam ido para buscá-los. O Senhor está te guardando, você não está só. Abra a tua visão espiritual nessa tarde. Amém?